Eita Deus. Aí, irmãos. E recompor aqui, né? Baixa sua cabeça mais um pouquinho, por favor. Eita. Sabe, eu acho não, né? A gente nós temos que aproveitar quando há um mover de Deus. Quando há um derramar de Deus. Porque você percebe que nem sempre nos nossos cultos, a gente tem esse mover de Deus. Não é sempre que acontece isso. Não é. Não é que Deus não está agindo. Deus está agindo. Deus age em qualquer situação, em qualquer circunstância. Deus age no silêncio. Deus age no barulho. Deus age naquela agitação. Porque as formas de Deus agir são variadas. Deus não é encaixotado. Deus não está num caixote. Deus tem que agir assim, Deus tem que agir de outra forma, de outro jeito. Não, Ele age do jeito que Ele quer. Nesta manhã, eu estou sentindo uma graça muito gostosa de Deus. Tá bom. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas é só com você. Mas se é comigo, eu quero que ela libere para você também. Porque a unção, ela sempre vai daqui para aí. É do altar para você. Então, se Deus está dando algo aqui para mim nesta manhã, eu quero liberar com você, eu quero compartilhar com você, eu quero que você se derrame diante de Deus, que você chore diante de Deus. Talvez você está seco por dentro. Sabe quando a gente está seco por dentro, que não sai nenhuma lágrima? Nem quando você machuca um dedo ou algo do seu corpo, você consegue chorar mais porque está seco. Mas eu não quero que você chore de dor agora. Quero que você chore de alegria. Você chore na presença dEle. Não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Chorar pela desgraça é coisa horrível. E a gente chora às vezes. Mas não tem coisa melhor do que chorar na presença dEle. Isso eu quero te dar mais uma oportunidade. Deus que está me levando a fazer isso. Gente, entenda. Ao carpinteiro, Jesus Cristo, o filho de José e Maria. Abra o seu coração. Quando você abre o seu coração, Ele diz assim, olha, eu vou entrar. E eu vou comer com você, eu vou servir na mesa com você, porque é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Do teu jeito. Faça uma oração de entrega. Diga a Deus, eu te entrego. Entrego o quê? Entrego a minha vida. Entrego a minha vida. Aí você vai dizer, pastor, mas eu já fiz a oração, entregando a minha vida para Jesus. Sim? Mas quem sabe nesse andar, você tomou ela de volta para você. Nesta manhã Deus está dizendo para você assim, olha, me entrega. Entrega ela de volta. Entrega a sua vida. Entrega ela. Devolve ela. Anda comigo.
anda comigo. Anda comigo. Deus está falando para você esta manhã aqui, você que está aqui comigo. Anda comigo. Jesus está dizendo, anda comigo. Anda nos meus caminhos. Você vai ver coisas grandiosas acontecerem na sua vida, na sua casa. Onde você estiver, coisas poderosas vão acontecer. Palavra de Deus, Evangelho que Marcos escreve, capítulo 4, verso 35 até o 41 desse capítulo, que é: capítulo 4 de Marcos, verso 35 em diante. Texto da nossa reflexão nesta manhã, uma palavra que nos chama a atenção, que está no último versículo desse texto. E a palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Queridos, a história de Jesus, é algo fascinante para todos aqueles que leem e percorrem as páginas da Bíblia, que percorrem as narrativas bíblicas, principalmente quando você se dá conta dos evangelhos que foram escritos. A Bíblia toda, ela fala de Jesus, mesmo não citando o nome de Jesus propriamente dito, mas a Bíblia, a narrativa bíblica, desde a fundação do mundo, a história, ela se diz respeito a um único personagem: Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Não tem outro que tem que disputar com Jesus acerca de quem é o centro. Jesus é o centro principal da Bíblia. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a pessoa, a figura principal apontada na Bíblia é Jesus. Amém? E é interessante que, se você ainda não leu os evangelhos, não sei quantos já leram todos os 4 evangelhos, para eu saber. Tem gente que não leu ainda os 4 evangelhos? Deve ter, não levantou a mão porque não leu. Amém? Mas eu convido você a fazer um esforço e você ler os 4 evangelhos da Bíblia. É uma tirada, irmãos. Faz um propósito com Deus. E a gente está num propósito também esse ano de ler toda a Bíblia
de Gênesis e Apocalipse, 3 capítulos por dia. Já estamos finalizando o mês de agosto, não me lembro agora onde a gente está hoje aqui, não tem uma folhinha. Mas já estamos bem adiantados com a leitura, para quem está cumprindo esse propósito de ler pelo menos 3 capítulos por dia, para chegar no final do ano e completar uma leitura bíblica inteira de Gênesis e Apocalipse. E é interessante que quando você vai para as narrativas dos evangelhos, cada evangelista, eles podiam relatar os mesmos fatos, porém eles o fizeram de formas diferenciadas. E você vai ver isso nos evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Narraram os fatos iguais, porém diferentes a forma que eles viram. Você vai perceber isso nessa leitura. Quando você olha para o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, Mateus ele escreve para uma classe de pessoas. Mateus ele escreve especialmente para os judeus. Por quê? Porque ele tem o propósito de provar que Jesus é o Messias. Era o propósito do evangelho de Mateus, provar que Jesus era o Messias, o Rei eterno. E você vai ver na narrativa de Mateus todo o tempo ele falando sobre isso. O rei chegou, o reino chegou. E o livro então, ou o evangelho de Mateus, ele é repleto de expressões messiânicas, relatando sobre Jesus. E é onde você também encontra aquele famoso, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Você já deve ter visto isso e ouvido falar sobre isso. Bem-aventurados, bem-aventurados. E a lista vai ali, e Jesus falando das bem-aventuranças. É onde está. O único lugar que tem o sermão é no livro de Mateus. Agora, o outro evangelho, na sequência, é Marcos. Marcos, ele escreve então aos cristãos de Roma. Diferente de Mateus, ele escreve para os cristãos de Roma. Marcos também tem um propósito de apresentar à pessoa a obra e os ensinamentos de Jesus, relatando os milagres, os acontecimentos, mas Marcos tem um propósito de apresentar à pessoa a obra e os ensinamentos de Jesus. Segundo aqueles que estudam muito a Bíblia, eles dizem que Marcos foi provavelmente, não é que está definido, mas dizem que Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito dentre os 4 evangelhos. E olha que algo interessante no evangelho de Marcos, é que no evangelho de Marcos, quando a gente leu aqui também, o texto que eu usei como referência, nele há 31 versículos a mais relativos a outros milagres que não foram relatados nos demais evangelhos. Marcos foi mais profundo em alguns casos. 31 versículos a mais do que os outros, sobre os milagres, as narrativas sobre Jesus. Aí na sequência a gente tem Lucas. Lucas então escreve, e se você perceber quando você for ler Lucas, ele escreve para uma pessoa, ele fala, escreve a Teófilo. E Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. Lucas escreve aos gentios, às pessoas em toda parte. E é interessante também você se ater que Lucas é o mais completo dos evangelhos. Dentre os 4 evangelhos, Lucas, segundo os estudiosos, é o mais completo dos evangelhos. Por quê? E é interessante também que o vocabulário que Lucas usa isso demonstra que Lucas era um autor letrado. É o médico. Você já ouviu a expressão dizer, olha, Evangelho de Lucas, é o médico, o doutor. Então era uma pessoa muito culta, uma pessoa inteligentíssima, e as expressões que ele usa aqui denotam isso, diferente dos demais evangelhos. Foi Lucas que registrou a participação dos anjos no episódio do nascimento de Jesus. O único evangelho que fala sobre o aparecimento dos anjos lá quando Jesus nasceu. Lucas também enfatizou o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração e os milagres. Então, cada evangelho com a sua característica. Aí nós chegamos no último evangelho, o evangelho de João.
João escreve aos novos cristãos e não cristãos. João escreve a nós aqui de Paranavaí. Amém? Para mim, para você, João escreve à igreja. Tem o propósito de comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é o Evangelho de João. Provar que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Provar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Provar que se você crê em Jesus, há um lugar no céu guardado para você. E João fala assim, uma das passagens, que Jesus fala assim, olha, eu vou preparar lugar. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. Na casa de meu pai, há muitas moradas. É no Evangelho de João que você encontra essas narrativas. Isso para a gente ter uma ideia do que são os evangelhos, do que eles relatam. Eles falam sobre um personagem central. A ideia é Cristo o tempo todo, Cristo nas entrelinhas. Como eu disse, em toda a Bíblia é Cristo. A razão da Bíblia é Cristo. A razão do mundo é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Mas afinal, quem é este? Quem é Jesus? Se eu perguntasse para você aí, descesse aqui agora do púlpito e colocasse o microfone diante de você e perguntasse quem é Jesus para você, que resposta você me daria? Posso fazer isso agora? Todo mundo, medo, né? Pode? Vocês estão corajosos, mas eu sei que a maioria vai, o que eu vou falar agora? Quem é Jesus? Não pode falar só assim, é o Filho de Deus. Mas quem é Jesus para você? Afinal, quem é este? Quem é Jesus? O texto aqui, em questão, o texto que a gente leu de Marcos, do capítulo 4, do verso 35 ao 41, o texto mostra uma situação enfrentada pelos discípulos de Jesus. Uma situação que eles enfrentaram. Quando você olha para a vida dos discípulos de Jesus, eles eram homens acostumados com o mar, acostumados com a fúria das ondas. Então eles não estavam ali surpresos com tempestades, com situações que eu creio que eles enfrentaram ao longo da caminhada deles como homens do mar, pescadores que eram. Então eles já estavam acostumados com isso. Porém, naquele dia, as coisas ficaram um pouco mais sérias para eles. Não foi simplesmente mais uma das tantas tempestades ou fúrias das ondas que estavam lá sacudindo o barco deles. Diante daquela situação, eles entraram em pânico, porque a tempestade não só ameaçava destruir o barco, mas como também ameaçava destruir a todos que estavam no barco. E a tempestade que eles enfrentaram foi algo manifesto ali, naquele mundo físico. O mar se enfureceu, o vento soprou mais forte, as ondas se levantaram. Pense agora nas tempestades da vida, nas situações que trouxeram a você uma ansiedade fora do normal. Nós temos ansiedades. Tem alguém que não tem ansiedade? Eu acho que é difícil. Tem Jesus. Jesus não teve. Perfeito em tudo. Mas nós temos ansiedade. Se você amanhã é chamado para
falar para alguém, ou dar uma palavra em qualquer lugar, uma empresa, ou você está à procura de um trabalho e alguém liga para você e fala assim: você pode vir passar aqui amanhã para fazer uma entrevista? Seu coração, ele palpita além do normal. Mesmo nós aqui que somos acostumados, entre aspas, a falar aqui em público, quando a gente vai trazer a mensagem de Deus, quando você é convidado a ministrar aqui na frente, a gente fica, sabe, naquela situação, porque é uma ansiedade, a gente não vê a hora de passar. Aí quando você termina de fazer aquilo, você fala: passou, glória a Deus, não é assim? Acabou. Mas lembre que eu vou chamar você de novo para ministrar aqui, então vai começar tudo de novo. E assim é a nossa vida. Então naquele momento ali, eles estavam passando por aquela dificuldade. Sabe, irmãos, e nós somos, sim, jogados de um lado para o outro. As tempestades da vida, ela vem. E muitas vezes nós chegamos a dizer como eles disseram aqui para Jesus. Eles falaram assim: Jesus, mestre, não te importa que pereçamos. Sabe o grito da alma, o grito de desespero: mestre. Talvez você já fez isso. Em determinadas situações da sua vida, você já gritou para Jesus. Já gritou e gritou alto, não gritou baixo, não. Mestre, Jesus, não está vendo a minha situação? Não está vendo que eu estou perecendo? Essa é a situação dos discípulos. Naquele momento, quando as ondas estavam entrando, as águas entrando no barco, ondas bravias, o vento soprando, fora do controle, não tinha como remar, ou içar as velas, ou tirar as velas, enfim, não tinha jeito. Perdeu-se o controle. Homens acostumados com o mar. Sabe, às vezes nós acostumamos com a nossa vida. A gente acha que a gente dá conta de tudo. Não, mas isso aqui tira de letra. Mas tem situações que a gente não vai tirar de letra. Não. Se não for Ele, não tem como. Tem jeito. Só Ele. É Ele, por isso que eu preciso aprender a andar com Ele, a caminhar com Ele, a convidar Ele para estar constantemente comigo na minha vida. Não deixá-lo. Mestre, não te importas? Mas eu digo para você que nesta manhã, claro que Ele se importa com você. Amém? Claro que Ele se importa, sim, Ele se importa com você. Mas aí a gente fica numas questões, diante das tempestades da vida, nós temos opções. A primeira delas é, a gente pode se afligir e supor que Jesus não se importa mais com a nossa vida. Que eu passo por situações e eu olho à minha volta e olho para cima e falo: nem Deus está preocupado comigo nesse momento. Posso pensar nisso. Isso pode passar pela minha cabeça. Que Jesus não se importa mais com a nossa vida. Como que aquele ser celestial que nos fez nascer nesse mundo e diz assim agora: olha, se vira. Agora é com você, o que eu fiz foi isso aqui, agora você se vira sozinho. Não, Deus não é isso. A gente pode pensar assim. Ou nós podemos também resistir ao medo e confiar nele. Amém? Podemos, diante das tempestades que temos vividos nesses dias, no nosso dia a dia, podemos vencer o medo e confiar nele, unicamente nele. Não é no sistema que a gente deve confiar. Amém? O fato aqui também é que os discípulos, eles viviam com Jesus. Eles andaram e andavam com Jesus. Eles conheciam muito bem sobre os milagres que Jesus estava fazendo, tinha feito. Eles viram isso. E eles conheciam. Eles viviam com Jesus. Porém, eles não ainda tinham um conhecimento pleno da pessoa de Jesus, não conheciam completamente Jesus. Eles não entendiam que o poder dele podia intervir naquela situação. Sabe quando a gente não entende que Deus pode?
que Deus pode todas as coisas, não é alguma coisa só. Às vezes nós encaixotamos Deus. Às vezes eu coloco Deus em uma caixa. Coloco Deus numa caixa e digo assim: essa situação nem Deus resolve. Olha que cabimento nós chegamos. E você acha que não tem gente falando isso aí nesses dias? Olha aí, um vírusinho de nada aí. Nem Deus está podendo com o corona. Não é que Deus não está podendo. Não é questão que Deus pode. Deus pode todas as coisas e ponto final. Creia você ou não, Deus pode, ponto final. Deus pode, sabe fazer o quê? Se Ele quiser, dá um fim em tudo. Deus pode, se Ele quiser, fazer com que todos se rendam a Ele, ou não. Sim ou não? Deus pode virar a chave e dizer assim: agora todos vão crer em mim. Pronto. Ele me fez. Ele sabe tudo sobre mim. Ele me constituiu, me criou, me formou desde o ventre da minha mãe. Sabe cada partícula do meu ser. Ele sabe aonde Ele pode tocar e mudar. Dizer, agora Ele vai me servir e ponto. Poderia muito bem Deus fazer isso, e Ele pode se Ele quiser. Mas por enquanto Deus não quer. Muitas vezes nós achamos que Deus não pode fazer coisas na nossa vida que a gente está passando. Então os discípulos não entendiam até então que o poder dele podia intervir naquela situação. Mesmo eles tendo presenciado os milagres de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes acontece conosco mesmo. Mesmo você vendo à sua volta Deus agindo poderosamente. Quantas pessoas você já viu que Deus curou? Ou não viu ninguém que Deus curou ainda? Muitas pessoas. Doenças que eram incuráveis, para a medicina, Deus vai lá, intervém e restaura, cura, levanta aquela pessoa. Aí você vê aquilo e você passa por situações, você fala: mas Deus não pode. Como que Deus não pode se Deus fez aquilo? Deus pode sim, amém? E é interessante que esses homens também viram de perto. E eles estavam lá quando Jesus fez vários milagres, participaram do momento. Porém, quando a situação ela saiu do controle, ou sai do controle natural, o desespero toma conta. E isso também é algo natural nosso. Porque enquanto nós estamos no controle da situação, tudo é maravilha, tudo é bom demais. Mas sai alguma coisa fora do nosso controle, para você ver. Quando somos acometidos de alguma coisa, de alguma enfermidade, é algo que não está no nosso controle. E é nesse momento que nós dependemos totalmente da ação de Deus na nossa vida. A gente tem do lado pessoas que podem nos ajudar, sim, medicina está aí para nos ajudar, e como tem contribuído a medicina nesses dias. Mas tem situações que a medicina vai dizer assim: olha, não tem como, leva para morrer em casa. Mas não é eles que têm a palavra final. Deus que tem o ponto final na nossa história, aqui nesse plano físico. Amém, queridos? Agora, a questão é, e hoje? Será que não seria a mesma coisa com cada um de nós se estivéssemos naquele barco com Jesus? Que tipo de reação teríamos naquele momento? Qual seria o nosso desespero naquele momento? Que tipo de confiança temos em Deus? Será que a nossa fé, ela é superficial, que vai funcionar mediante a situação tão somente? Ou vamos ter uma fé genuína, mesmo diante de situações que a gente vive no dia a dia? Não, eu tenho fé. Eu creio. Pode não estar acontecendo agora, mas eu creio. Pela fé, eu creio, porque fé não é algo que você vê. Entende isso? Porque se vê, é natural. Mas fé é eu não ver, mas eu acreditar. Amém, queridos? Essa é a fé que nós devemos ter.
Eu vou crer. E ponto final, eu creio. Ah, mas não aconteceu, não tem problema. Eu creio do mesmo jeito. Ah, mas não está dando certo. Eu creio do mesmo jeito. É assim que funciona a fé. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Para os discípulos, Jesus disse assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha, vocês ainda não têm fé, viram tantas coisas. Como eu disse agora há pouco, de repente você já compartilhou, já viu tantos milagres da parte de Deus. E aí acontece uma situação aí, parece que a tua fé desce para o chão. Você perde a fé, se é que a gente perde. Quando vamos começar a crer de verdade? Quando é que você vai começar a crer de verdade? Será que vamos precisar primeiro ver para depois crer? Não pode ser assim, tem que ser o inverso. Eu não vejo, mas eu creio. Então a grande lição para cada um de nós esta manhã é que quando estamos com Jesus, tudo é possível. Amém. Não há ventos, não há tempestades, não há mar bravio, não há doenças, não há medo, não há coisa alguma que Ele não possa resolver. Amém. Não há, não haverá, não vai haver, nem no futuro, nem depois, não. Tudo é possível para Ele. Por isso, quando Jesus fez aquele milagre, eles então ficaram apavorados. Eles começaram a falar entre si ali, começaram a questionar entre eles mesmos. Eles começaram a perguntar um ao outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Ou quem é este? Eu vou dizer para você, para a gente concluir a nossa palavra. Quem é este? E você recebe no seu coração. Quem é este? Este é o autor da vida. Amém? Quem é este? Este é o Criador do mundo. Quem é este? Este é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Quem é este? Este é a luz do mundo. Quem é este? Este é a porta da salvação. Este é o bom pastor. Este é a ressurreição e a vida. Quem é este? Este é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Este é a verdadeira videira, ou a videira verdadeira. Este é o Filho de Deus. Este é o sol da justiça. Quem é este? Este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser nosso, meu e teu Redentor. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega. Quem é este? Este é Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé nesse momento. É Ele, somente Ele. Quem sabe você está aqui nesta manhã, precisa de algo de Deus, precisa de um milagre do Senhor sobre a sua vida. Eu quero que você, aí onde você está, se você precisa de um milagre de Deus, de uma resposta de Deus para a sua vida,
Você põe a mão no seu coração, como um ato de dizendo assim: olha, eu preciso, eu quero. E o grande eu sou, ele está aqui nesta manhã para ministrar sobre a sua vida. Mas quem é este? Este é aquele que traz uma resposta ao seu coração nesta manhã. Este é aquele que diz para você: eu me importo com você. Mesmo as pessoas falando aí fora: para quê? Por que tudo isso? Ele diz: olha, eu me importo com você. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. E eu te ajudo. Eu te tomo pela testa da minha mão. E eu te sustento, diz o Senhor. Quem é este? Este é aquele que toca em você. Este é aquele que faz sim em você uma pessoa vitoriosa. Torna você mais do que vencedor, porque Ele já venceu. Ele já venceu por você. Quem é este? Este é a estrela da manhã. Esse é o princípio e o fim. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você nesta manhã. Vou liberar sobre a sua vida palavra de poder sobre você. Talvez você está oprimido. Talvez você está apático. Talvez você está com medo da situação. Talvez você está com medo do coronavírus. Para você que está em casa também, Deus é contigo. Deus é por você. Não há coronavírus para Deus. Então saia. Liberte-se desse medo. Liberte dessa situação. Porque Deus tem algo poderoso para você. E eu vou orar. Você aí vai receber um toque de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E você vai crendo aí. Você vai recebendo a palavra. Você vai recebendo a palavra sobre você. Recebe aí. Recebe aí. Recebe. Me ajude. Recebe. 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 Recebe nesta manhã. Recebe. Recebe. Recebe o toque dele. Se há enfermidade aqui, vai sair em nome de Jesus. Se há dor, vai sair em nome de Jesus. Se você está doente, se conseguir pôr a mão na enfermidade agora, onde está doendo, põe a mão agora aí, se você consegue. Se você consegue, põe a mão aonde está doendo. Em nome de Jesus. O poder de Deus vai entrar em ação agora. Se você crê, porque na maioria das vezes que Jesus fez os milagres, Ele falou: se você crê, seja feito conforme a tua fé. E eu vou orar. E doença não vai resistir agora ao poder de Deus. Eu dou uma ordem agora: todo espírito de enfermidade, toda dor, toda doença, todo esse mal que aflige o seu corpo físico, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Dor, sai agora, em nome de Jesus. Toda dor vai sendo agora tirada pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Recebe aí agora. Recebe a cura. Confessa: eu recebo na minha vida a cura dessa doença, que não é minha, não foi Deus que colocou, então ela não me pertence. Por isso eu rejeito ela agora. Por isso eu expulso ela agora da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha descendência. Ela sai agora no poder e autoridade do nome de Jesus. Se você crê, dê um brado de adoração e louvor a Deus e aplauda ao Senhor.
Adore ao Senhor. Adore Ele mesmo. Adore ao Pai. Adore ao Filho. Adore ao Espírito Santo. Estenda para cá as suas mãos assim. Estenda para cá as suas mãos para frente. Uma forma de estar recebendo do Senhor. Quero declarar sobre a sua vida um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia na presença do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre cada pessoa, sobre cada vida, hoje e para todos sempre. Se você crê e recebe, diga amém, amém e amém. Vão em paz e fique na fé. Deus te guarde, Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. E receba